Pois é, hoje eu vou opinar na internet novamente. Dessa vez eu queria falar sobre algo que tá entalado na minha garganta tem muito tempo já, que é que os jogos online talvez estejam morrendo. E bem, nesse vídeo eu vou falar sobre isso e porque talvez essa indústria esteja uma queda desde, sei lá, 2017, 2018. Enfim, acho que atualmente tem pouquíssimos jogos online que realmente são bem sucedidos. Isso quando eles só não morrem, algo assim. E eu já falei disso um pouco no vídeo de Rumble City, onde eu pincelei essa questão de jogos morrerem, e eu recomendo vocês irem ver esse vídeo depois desse, porque ele é um caso bem interessante de toda essa questão do Rumble City, que eu na verdade não sei se vai encaixar propriamente nesse vídeo, porque esse jogo foi extremamente injustiçado, mas enfim, vai lá ver depois. E bem, desde 2017 e 2018, eu simplesmente não vejo nenhum jogo online se destacando muito. Parece que tudo, sei lá, virou um monopólio gigantesco dos mesmos jogos, que são LoL, Valorant, Fortnite, e de resto são outros bem mais nichados e ofuscados por esses grandes jogos, ou só alguns que são extremamente random. E traçar a data onde isso tudo começou é bem fácil, na verdade, e o problema disso tá em achar um motivo específico para tudo isso ter se deslanchado. Se a gente vê as marcas antes dessa data, a gente encontra muitos jogos online marcantes e que saíam com certa frequência, na verdade, que também tinham até que bastante popularidade: Overwatch, CSGO, Dota 2, LoL, Rainbow Six, PUBG, Fortnite, e a lista continua se estendendo. Mas se a gente pegar o tempo depois dessa época, até dá pra citar alguns como, sei lá, Fall Guys ou Valorant, e só também, não lembrei de mais nenhum. Tá, eu garanto que eu não vou ser o único nisso. Claro que tiveram alguns jogos pequenos que são quase indies nessa brincadeira, como Omega Strikers e o próprio Rumbleverse mesmo, que eu comentei antes, mas nenhum deles chegou a ser tão grande, ou de fato ser, sei lá, um quarto do que PUBG conseguiu fazer na época dele. E realmente a marca de 2018 ou 2017 chega a ser uma marca até que bem engraçada, porque é aí onde o novo gênero de jogo online é criado e popularizado. E a queda deles, ao menos pra mim, tem bastante a ver com isso, na verdade. Isso afetando principalmente, talvez, a falta de novas coisas dentro deles. E eu digo isso de uma forma bem ampla, na verdade. Mas enfim, pra entender isso tudo, a gente tem que dividir o meu pensamento e argumento em dois pra gente entender de uma forma mais geral toda a situação, ou pelo menos o que eu acho que ela é. E nisso eu vou dividir nas partes de dentro do jogo, ou o jogo propriamente, e a outra sendo a indústria de jogos online. E começando pela indústria de jogos online, se a gente parar pra pensar, ela sempre foi meio estagnada, na verdade. Não vou dizer que todos os jogos são assim, mas se você pegar uma parte dos jogos online, eles sempre vão se basear em sempre um jogo no estilo MOBA, um jogo de tiro em primeira ou segunda pessoa, ou um RPG. E é claro, não tem problema os jogos usarem dessa forma em si, mas se você olhar no geral, isso é um problema, na verdade, porque com os mesmos gêneros, entre aspas, sendo usados de forma exaustivas, os jogos vão se esgotando de ideias diferentes, ou ideias que consigam crescer para mais do que isso. Um exemplo disso seria PUBG, que iniciou os Battle Royales, que veio do gênero de tiro em terceira pessoa, e usou a fórmula desse tipo de jogo muito bem, na verdade. E isso mexeu completamente a indústria, adicionando uma virada na forma dos jogos de tiro. Só que assim que PUBG começou a dar certo, literalmente todo jogo depois começou a usar a mesma fórmula de PUBG, e isso continua até hoje, na verdade. Claro que alguns jogos assim se manteram, como Fortnite, mas chegou em um ponto que só já deu, saturou demais. Quase que não tem como criar coisas novas e formas dentro disso. E se houvesse mais gêneros de jogo online a serem explorados, obviamente seria mais fácil criar coisas novas em gêneros novos que ainda não foram completamente saturados. Isso, ironicamente, é algo que acontecia mais antigamente, como, por exemplo, em Guns, que é um jogo genial demais e tem uma mecânica completamente única. E se você não conhece esse jogo, eu já falei dele tem um tempo, na real, eu recomendo você ver esse vídeo depois, mas enfim. E só um parênteses aqui, eu não tô falando que não existem jogos online diferentes ou algo assim, porque obviamente existem, é claro, mas sim tô falando que eles são quase que insignificantes se a gente tem em vista o grande mar de jogos online. Entendendo por que essa indústria tá estagnada de certa forma, a gente pode ver como isso cai em cima de cada jogo individualmente, como isso vai afetar eles. E antes de tudo, é necessário aqui que eu deixe bem explícito que se fazer jogos já é algo difícil, fazer jogos online é extremamente mais complexo, porque simplesmente esses jogos são completamente baseados na sua comunidade. Então qualquer jogo online tem que contar que ele vai ter uma player base desde seu lançamento, seja por marketing ou qualquer coisa assim. Mesmo ainda que o jogo estoure e muitas pessoas joguem ele, aí vem a segunda parte, que é manter todo mundo jogando, que é uma parte tão complexa quanto atrair o público, porque para o jogo se manter vivo e manter as pessoas jogando ele tem que estar se atualizando de uma forma muito recorrente.
recorrente. E provavelmente o maior exemplo de um jogo que morreu porque não conseguiu isso foi Fall Guys. Tipo, tinha gente pra caralho jogando Fall Guys quando ele lançou porque ele ficou de graça na PSN e isso motivou muitas pessoas a comprarem o jogo em outros consoles. Só que esse jogo tinha alguns problemas, como demorar demais entre as jogatinas, ter partidas curtas, mas de verdade isso não era nada se a gente comparasse com a falta de mapas diferentes no jogo. Por ele ser curto e cada fase durar menos de 2 minutos, isso faz com que você jogue o jogo bastante, principalmente se você morre logo no início dele. E o problema tá aí, com poucas fases você conseguia ver todas elas em, sei lá, menos de 10 partidas, e depois disso elas iam se repetindo e ia ficando muito maçante, e tudo isso só piorava quando você começava a entender os truques para passar de certas fases. Então o que era divertido ficava um porre, porque era sempre as mesmas fases. E eles demoraram bastante tempo para atualizar o jogo de uma forma mais interessante e que chamasse as pessoas para jogar ele de novo. Só que aí todo mundo já tinha saído dele e vocês já devem imaginar o que aconteceu. E a mesma coisa aconteceu com Multiversus também, que hypou muita gente pelos crossovers, mas eles sequer atualizaram o jogo na sua beta. Então, pois é. E para um jogo sobreviver a isso, é necessário uma equipe gigantesca para atualizar eles. Só pegar Fortnite mesmo, que é sempre resetado e tem um passe de batalha para motivar as pessoas a continuar jogando o jogo. Ou LoL mesmo, que tem mudanças de balanceamento a cada 2 semanas, que sempre mudam bastante o jogo, mantendo ele fresco. E fazer isso, obviamente, vai requerer um dinheiro muito grande também. Porque para ter uma estrutura tão grande assim, o jogo precisa de muito dinheiro. E aí tudo vai por água abaixo, porque para jogos online fazerem dinheiro e se monetizar, é também outro problema, que eu não vou nem entrar em tantos detalhes aqui, porque adivinhem, eu também já fiz um vídeo disso. Quem diria, né? O cara é uma máquina. Enfim, depois eu vou ver esse vídeo também. Mas eu só vou dar uma pincelada aqui só pra não ficar incompleto. Fazer dinheiro em jogos online é uma barreira grande, porque ele teria que vir de formas recorrentes. Não é só pagar uma vez e pronto. Muitos jogos usam de sistemas de passe de batalha, skins ou até lootbox mesmo, que funcionam muito bem na verdade, tirando deles serem eticamente questionáveis, mas isso é um grande problema para os jogos de qualquer forma. E ver todo esse declínio, e que provavelmente vai demorar bastante para um jogo assim voltar, é meio complicado. E também vai demorar para um jogo ser lançado e ser, sei lá, tão divertido quanto o PUBG ou Fortnite era. Isso é mais um saudosismo meu aqui, eu vou admitir. O fato é que Fortnite se tornou um jogo meio esquisito. É até complicado de se dizer o que esse jogo se tornou, mas sei lá, é meio triste ver que uma pancada de jogo online simplesmente morreu e foram deletados, ou que sei lá, foram simplesmente tão esquecidos que literalmente não dá pra achar partidas neles. E sim, eu tô falando do meu amado Battlerite, sei lá, só Deus sabe como eu amava esse jogo. E conversando com os amigos meus, meio que todo mundo sente a mesma falta de jogos assim. Seja do Fortnite, sem ser essa aberração que ele é hoje, ou do PUBG, antes dele ser injogável de tão mal otimizado. E é meio triste, mas também não é como se não pudessem, ou se fosse impossível se divertir com jogos novos de alguma forma, ou sei lá, talvez com um jogo novo online pode aparecer que seja legal, mas eu acho que isso nunca vai ter o mesmo brilho que tinha antes. E é isso. Tchau.